Tio Neto Barbeiro. Não esquece de se inscrever no canal, espalha para geral, porque todo mundo tem um começo. E a ideia desse canal é mostrar o início de como funciona, beleza? Fala família, vamos aqui para mais um vídeo da nossa página, certo? E hoje eu vou estar falando sobre pentes de máquina, alturas e também vou falar sobre as máquinas, sobre a alavanca e para que serve, beleza? Mas só daqui a pouquinho eu falo das máquinas. Agora eu vou apresentar para vocês a numeração dos pentes das máquinas. E aqui vai. E também vou falar sobre as novidades, né? Que tudo veio se atualizando e chegou mais pentes de máquina. Mas no início eu vou estar falando aqui sobre as numerações. E o nome bem informal, como a gente fala na barbearia. Não vou falar sobre milímetros. Não vou falar. Vou falar apenas pente 1, pente 2, pente 3, pente 4. Hoje eu vou estar falando só desses pentes. Mas existe o 5, o 6 e o 8, certo? Mas vou aqui apresentar primeiro esses 4. É o que a maioria das máquinas vem. E com o passar do tempo, veio os pentes que a gente fala, pentes especiais, que são os pentes para ajudar quando a gente faz aquele famoso degradê. Que são os pentes especiais, os pentes para melhorar o disfarce daquele fade, que no caso são um degradê. É quando a gente inicia de um menor número para o maior número, certo? E agora eu vou ajustar aqui e mostrar as novidades de quando veio se atualizando tudo. Vou botar aqui para cima o pente 3 e o 4 e o 2 também, 2, 3 e 4. Vou trazer o 1 para cá e vou apresentar aqui o pente meio especial e o pente 1,5 especial, certo? Ao passar do tempo, esses dois pentes se tornaram importantíssimos para a gente melhorar aquele corte, ainda mais que com o famoso degradê que a gente fala, né? Eles são extremamente especiais, de fato. Então vieram na ordem pente meio especial, pente 1, pente 1,5 especial, pente 2, pente 3 e pente 4, certo? Aqui tá a ordem. E agora eu vou mostrar para vocês o que muda, já ajudando aqui em relação à máquina, ao maquinário. Hoje em dia eu uso uma Super Tape e uma Magic da marca da UAL, de preferência. Vou falar aqui, não vou falar do que é a máquina, vou falar só a respeito da alavanca e para que serve e no que muda quando a gente coloca o pente na máquina e mexe na alavanca, certo? Porque tudo isso tem uma importância e um propósito para aquele corte. Então vamos lá. O que muda em relação à alavanca? Aqui a alavanca para cima, toda para cima, ela fica 1 a 0. Sem pente na máquina, a máquina fica 0, certo? Então toda vez que a gente desce a alavanca, ela aumenta o número. Olha, pode ver que afastou aqui das lâminas. As lâminas não estão bem justas, olha. Então ela se torna 0. Quando a gente coloca um pente, vou usar aqui o pente 1 como exemplo. A gente coloca aqui, fica 1, certo? Ah, vou fazer um corte na 1. Aqui está um corte 1. Agora, quando a gente mexe na alavanca, a gente costuma falar assim, virou 1,5. Mas eu não gosto de usar esse termo. Vou ensinar aqui do meu jeito, certo? Eu gosto de usar da forma de falar assim, 1 alta. Porque ela não fica bem certo uma 1,5. Até porque criaram o 1,5 especial, o pente 1,5 especial, correto? Então, se a gente colocar aqui o pente meio como exemplo, meio especial e descer a alavanca,
vai ficar quase 1:1, correto? Quase 1:1. Ah, mas se aqui é 0 e se a gente desce a alavanca sobe praticamente meio, e aqui como é que fica? Fica meio, sendo que a gente já tem um pente especial que criaram. Pois é, se criaram é porque aqui não fica uma altura meio certinho, ainda falta um pouquinho para chegar numa meio, que foi justamente porque inventaram o pente meio, entenderam? Então aqui fica uma 0 alta, que a gente usa esse termo, 0 alta. Ah, e como agora eu vou ensinar aqui a parte do vou usar aqui na alavanca intermediário. Quando a gente fala intermediário, é que quando a gente coloca a alavanca entre ela toda para baixo e ela toda para cima, ela fica aqui, ó, na metade. Por quê? Por que a gente usa esse termo? Porque nem todo crânio, quando a gente vai fazer um corte, ele é bem certo, bem padrão, bem plano, né? Para ser mais específico. Nem todo crânio, nem todo lado é igual também. Então, vai sempre variar, tem umas deformações ali pelo crânio. Então, é aí que a gente usa a alavanca. Olha, em um lado a gente pode usar assim, em outro lado da cabeça, do crânio da pessoa, do cliente, a gente pode usar aqui na metade. Então, a gente tem que entender o seguinte, que toda para cima a alavanca, ela raspa mais, e ela toda para baixo, ela raspa menos. Então, quando a gente fala assim mesmo, ah, vê uma intermediária lá, aqui ela vai raspar mais ou menos, correto? Então, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente já levanta um pouquinho, é porque ela já vai raspar um pouco mais. E quando a gente já bota ela da metade para baixo, ela vai raspar um pouco menos, certo? Então, lá vai aqui, só para recapitular, a alavanca toda para cima, ela raspa mais, aqui no caso está uma 0. E a alavanca toda para baixo, ela raspa menos. Então, tem que ter isso aqui é o principal. Você entendendo como funciona a alavanca da sua máquina, você acerta qualquer corte. Basta entender. De novo, a alavanca toda para cima, ela raspa mais, e a alavanca toda para baixo, ela raspa menos. Correto? Então, vou deixar a máquina aqui de lado e vou de novo aqui mostrar os pentes para vocês. Pente meio, pente 1, pente 1,5 especial, no caso aqui é meio especial, 1,5 especial, aí vem 2, 3, 4, e tem 5, 6 e 8, são os pentes, correto? Ah, e quando a gente coloca aqui agora o pente 2, como exemplo, olha, pente 2 na máquina, ah, mas o cliente está pedindo ali me faz um social, mas eu quero 2,5. Isso aqui a gente entende, porque já basta numa altura alta, um pente alto, no caso, né, para um corte social, a gente associa, a gente não tem como fazer esses cálculos aqui. Não tem necessidade, porque o cabelo vai ficar alto de qualquer forma. Então, o cliente pediu uma 2,5, é isso aqui, ó. Lembra que a alavanca toda para cima, ela raspa mais. E aqui está um 2, e o cliente pediu uma 2,5, a gente desce toda a alavanca. E ela se torna pente 2,5, correto? E a gente vai e faz o corte. Ah, pediu uma 3, mesma coisa. 3, alavanca toda para cima. Ah, eu quero uma 3,5, alavanca toda para baixo, correto? E assim vai com todos os pentes. Ah, tem cliente que vai pedir assim, vai variar. Me veja aí, passa aí no meu cabelo uma meio da máquina. Você vai entender que é isso daqui, ó. Lembra que aqui está na 0? Meio da máquina fica uma 0 alta. Então, por isso que é importante a gente entender como é que funciona a alavanca, para poder não se perder nos números das máquinas, dos pentes no caso. Entendeu? Olha, algumas máquinas vão ter uma trava bem aqui, ó. Em cada pontinho aqui assim, ó, tem uma trava, que cada vez que tu descer, ela trava. E eu prefiro usar assim, que ela fica livre, porque como eu falei mais cedo, nem todo o crânio é certinho. Então, aqui com a minha alavanca livre, eu posso colocar aqui em que posição ela quiser, em que eu quiser, né, também. Não sem trava nenhuma. Mesmo se eu usar uma máquina que tenha uma trava, eu tiro aqui uma pecinha que vem nela, e eu tiro e deixo ela livre, porque aí eu vou colocar onde eu quero.
entenderam? Então, hoje eu só apresentei mesmo para vocês a numeração dos pentes e falei a respeito sobre a alavanca da máquina, correto? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o movimento de cortar. Vou deixar aqui já só um spoiler para vocês: movimento reto, movimento em C. Beleza? Mas isso aqui vai ficar para outro vídeo. Esse vídeo aqui vai ser só para falar dos pentes, numeração e alavanca. Beleza? Então, tamo junto. Aqui vai mais um vídeo. Lembrando que toda semana tem vídeo. Aqui, Tio Neto Barbeiro. Não esquece de se inscrever no canal. Espalha para geral, porque todo mundo tem um começo. E a ideia desse canal é mostrar o início de como funciona. Beleza? Então, tamo junto e até a próxima semana. Lembrando que a princípio aqui desse canal é lançar um vídeo por semana, no caso toda sexta-feira. Beleza? Ainda não tem hora. Eu vou postar 1h, meio-dia e assim vai. Beleza? Mas toda semana tem vídeo novo, aprendizado para quem está iniciando, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, e é nóis!